Caríssimos irmãos, hoje é dia de São Cosme e São Damião, 26 de setembro, e muitas pessoas, inclusive católicas, têm um certo preconceito com estes santos, porque ele é muito cultuado em religiões de matriz africana. Ele é cultuado na Umbanda, no Candomblé, até mesmo em centros espíritas. E por isso muita gente olha para São Cosme e São Damião com um certo receio. Muitos até os ignoram, dizendo que não são santos, que não é coisa da Igreja Católica. Afinal de contas, é ou não é? Pois bem, esta catequese é para tirar a sua dúvida. Cosme e Damião, eles de fato são santos da Igreja Católica e são grandes santos. Eles são mártires dos primeiros séculos do cristianismo. Nós sabemos que a perseguição aos cristãos começa com o martírio do primeiro diácono, Santo Estevão, né? E vai até Constantino, porque em 313, Constantino vai publicar o Edito de Milão. E com esse Edito de Milão, por fim, vai cessar a era dos mártires, digamos assim, né? Então a igreja começou a gozar de uma certa liberdade. Mas durante este tempo todo, esses 300 anos de cristianismo, a terra foi, digamos que, ensopada com o sangue dos cristãos. Os apóstolos, os primeiros mártires, né? Nós temos aqui São Jorge, São Sebastião, Santa Bárbara, Santa Águeda, Santa Luzia, São Lourenço e tantos outros santos que foram martirizados por causa de sua fé. Entre eles, os veneráveis Cosme e Damião, que não são crianças, né? Por exemplo, quando se fala de Cosme e Damião no Candomblé, na Umbanda, nas religiões de matriz africana, na verdade, eles não cultuam Cosme e Damião, santos da Igreja Católica. Eles cultuam espíritos que são chamados de herês, né? E a esses herês, eles dão doces, porque segundo eles, são espíritos que se manifestam como crianças, brincam, pedem doce, choram, falam com a voz fina, na religião deles. E aí eles cultuam estes herês e dão a eles o nome de Cosme e Damião, Dom, Alabá, etc. e tal. São vários nomes que se dão, que são dados aos espíritos herês, crianças. Mas nós não temos nada a ver com isso. Os santos Cosme e Damião, que nós celebramos na Igreja Católica, não eram crianças, eram dois adultos. Eles nasceram na Arábia, né? E eles eram cristãos, eram médicos, foram formados em medicina. Claro que a medicina rudimentar daquela época, né? Curava se utilizando de plantas, né? As coisas que existiam naquele tempo. E Cosme, os irmãos, eles eram irmãos, Cosme e Damião, os dois médicos, eles se aproveitavam da medicina, digamos assim, para converter os pagãos. Ou seja, quando eles iam cuidar de um doente, eles não simplesmente aplicavam os medicamentos, mas eles oravam em nome de Jesus Cristo. E em nome de Jesus Cristo, o milagre acontecia, as pessoas ficavam curadas. Então a fama dos irmãos médicos Cosme e Damião se espalhavam por toda aquela região. Todo mundo queria, né, ser medicado por aqueles dois irmãos, porque eles tinham, como é que eu posso dizer assim, uma graça especial, né? Todos os doentes que passavam pelas mãos de Cosme e Damião alcançavam a graça da cura. E eles se aproveitavam desse momento da cura para converter as pessoas. Eles diziam: olha, quem te curou não fomos nós. Quem te curou foi o Deus que nós adoramos. Foi Jesus Cristo de Nazaré. Seja batizado em nome de Jesus.
seja batizado em nome de Jesus. Então, com isso, eles ganharam muitos adeptos à fé católica. Com o passar do tempo, e aí, lembrando, né, ano 303, época de martírio, de mártires, o imperador era o imperador Diocleciano. Diocleciano mandou matar muitos cristãos. E eles foram denunciados como prática de bruxaria. E aí, ao serem interrogados, vejam qual foi a resposta que Cosme e Damião deram ao interrogador. Curamos as doenças, mas em nome de Jesus Cristo, do que pelo valor da nossa ciência. E aí o governador disse a eles: é preciso que adoreis aos deuses sob pena de cruel tortura. Ou seja, o Império Romano era um império idolátrico. Existiam muitos deuses em Roma e as pessoas eram obrigadas a cultuar aqueles deuses sob ameaça de tortura ou até mesmo de morte. E os médicos, Cosme e Damião, responderam: teus deuses nenhum poder têm. Adoramos o Criador do céu e da terra. Agora, vejam, meus irmãos, aqueles dois médicos cristãos, aqueles dois médicos católicos, além de curar em nome de Jesus e além de converter, eles tiveram a coragem de professar essa fé sob pena de tortura. Teus deuses não têm poder nenhum. Adoramos o Criador do céu e da terra. E por causa dessa resposta, eles foram degolados, como São Paulo e como tantos outros santos daquela época. Então, Cosme e Damião, quando foram decapitados, claro, a notícia se espalhou por toda a região e a igreja, os cristãos, passaram a venerá-los como mártires, testemunhas de Jesus Cristo, homens santos, homens de Deus. E essa devoção existe até os nossos dias. Muitos irmãos que são devotos dos santos médicos Cosme e Damião. Repito, não tem nada a ver com a crença da Umbanda, do Candomblé, do Espiritismo, de qualquer outra religião. Nós estamos falando de dois mártires, santos mártires, Cosme e Damião, que não pedem doce, que não pedem caruru, que não incorporam em ninguém, que não tem nada a ver com criança, com herê. Nós temos, sim, a ver com nosso Senhor Jesus Cristo. E para terminar, é bom a gente lembrar que São Cosme e São Damião, eles são tão importantes que os nomes deles estão inscritos, na oração eucarística número 1, que nós chamamos de cânon romano. Por exemplo, a igreja tem muitas orações eucarísticas. Quando a missa é celebrada, o padre pode fazer uso de qualquer uma daquelas orações. A oração número 2, número 3, número 4, número 5. Mas a número 1, que é o cânon romano, que é a oração, digamos assim, mais antiga, está lá escrito, com os santos apóstolos, Pedro e Paulo, Tiago e João, Tomé, Tiago, Bartolomeu. Aí vai dizendo o nome de todos os apóstolos e lá no finalzinho tem o nome de outros santos, Lourenço, Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião. Então, se o nome destes dois, entre tantos mártires daquela época, se o nome desses dois estão escritos no cânon romano, no missal romano, na liturgia da igreja, como que nós vamos ter algum tipo de receio, de preconceito em venerar, em celebrar a memória de São Cosme e São Damião? Meu irmão, minha irmã, festejemos com alegria a festa destes dois grandes santos, que São Cosme e São Damião intercedam por cada um de nós. E uma dúvida também, mas padre, toda a vida eu soube que Cosme e Damião era no dia 27 de setembro. Sim, até a reforma do calendário dos santos, de fato a igreja celebrava Cosme e Damião no dia 27 de setembro. Mas com, digamos assim, a atualização do calendário, nós sabemos que o calendário que nós seguimos hoje não é o anterior ao Concílio Vaticano II.
Foi colocado no dia 27 São Vicente de Paulo, fundador dos vicentinos, das irmãs, das filhas da caridade, né, dos lazaristas. Então, São Vicente ficou no dia 27 e São Cosme e São Damião foram colocados no dia 26, porque tudo indica, segundo historiadores, que a Basílica de Roma, lá em Roma existe uma basílica dedicada a Cosme e Damião. Então, aquela basílica, tudo indica que foi dedicada no dia 26 de setembro. Então, hoje nós celebramos São Cosme e São Damião e amanhã, 27, São Vicente de Paulo. Mas se você quiser celebrar no dia 27, como a tradição antiga, você não está proibido, não é pecado, não é nenhuma ofensa, pelo contrário. Seja no dia 26, seja no dia 27, viva São Cosme e São Damião. Que eles intercedam por nós, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.